Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos, saudações rubro-negras. Produção, já a gente vai botar as escalações, temos aí os relacionados do Flamengo aí nessa viagem ao centro-oeste do Brasil, se a gente tiver... Vamos que vamos. Olha só, Bruno Henrique, César, Arrasca, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabi, Gabriel Batista, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo, Isla, João Gomes, João Lucas, Léo Pereira, Tuller, Mateuzinho, Michael, Natan, Pedro, Pepe, Rodrigo Caio, Renê, Rodrigo Muniz, Vitinho e Arão. O Gerson viajou, mas não joga amanhã, né, o Juliano? O Gerson tá suspenso, recebeu o terceiro cartão. Numa jogada, inclusive, que a gente estava conversando aqui, que ele tem que correr atrás, o jogador do Ceará acaba fazendo uma falta no meio de campo, não joga, vamos ver aí, eu acho que o Rogério deve trazer alguma surpresa aí para o jogo de amanhã, vamos ver. Ah, meu Deus do céu, fala isso, a gente já treme na base, né, Túlio? Meu Deus, Vitinho na lateral, Arão na zaga, fala aí. Não, o interessante é que o Gerson, né, mesmo suspenso, vai viajar, né? Viajou, no caso, né? Está relacionado, talvez demonstrando uma união. O Diego Alves, que era dúvida também, viajou. E isso é bem bacana, né? Demonstrando talvez aí o elenco se fechando, alguma coisa que seja positivo nesse sentido. Só responder a Mari aqui, que a Mari comentou o seguinte: Túlio, no mundo corporativo, os presidentes visitam as unidades, sim, periodicamente, faz parte. A situação do Landim é diferente, mais eficiente que está na delegação com... Não, Mari, a questão é o seguinte, o Landim estava lá na final da Libertadores, era o momento dele estar lá, levantou a taça, apareceu, a apresentação do Rogério Ceni, ele vai. Agora, o dono da fábrica, ele não vai, você vai transportar o produto, ele não vai junto. O dono da fábrica, ele não vai vender o produto, e é o que o Landim está fazendo. Ele está no dia a dia do trabalho, coisa... né, funcionário lá, o chefe lá, chegar, visitar, olha, vim aqui dar uma olhada hoje para ver como é que tá funcionando isso aí, é uma coisa. Outra coisa é ele participar do dia a dia, justamente como Bandeira fazia, que ele criticava, tá no vestiário, como foi lá no Equador, tem a foto, né, de todos os dirigentes dentro do vestiário participando da corrente, coisas que eles criticavam. Isso aí eu não vejo como positivo. Eu vejo como positivo, sim. Ele pode até estar indo, ele não é muito de acompanhar, de fazer esse tipo de coisa, mas dele estar mais tentando coordenar e pedindo relatórios do que ocorre por seus subordinados, do que ele estar participando diretamente e talvez, na minha avaliação, ele possa estar hoje até tomando decisões, quebrando aí a hierarquia, que lógico, criada por ele, mas ele faz o que ele quiser também. Isso, ela complementou aqui. Mais importante que estar na delegação é se pronunciar, dar satisfação para a torcida. Pois é. Sim, isso que seria legal, né? O Vicente Flá falou, o gambito do Landim, né? Vira a rainha da Inglaterra, né? E não dá. Falar nisso, assistir a série, a recomendação do Vicente Flá acabou sendo útil, razoável. Nota 7 para a série. Então, galera, dedão no like, vamos deixar de falar de Landim, vamos falar de futebol, que é o que a gente gosta. Temos aí a provável escalação. Juliano, vamos fazer aí essa provável escalação do Mengão. Tenta solucionar. Qual seria o seu time? Tem aí algumas dúvidas em algumas posições específicas. Qual você imagina que seja o Flamengo para o jogo das 8 da noite na segunda? Eu vou falar o time que eu acho que vai ser e o time que eu queria que fosse. Boa, o time que eu acho que vai ser é o César, no gol, Isla, Rodrigo Caio e Arão e Felipe Luiz. No meio-campo, João Gomes e Diego. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Eu acho que esse vai ser o time que vai jogar. O meu time seria Hugo, Isla, Rodrigo Caio, Natan, Felipe Luiz, Arão e João Gomes, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Eu acho que ele vai colocar o Arão na zaga, que é algo que ele tem feito há muitos jogos já, tem insistido, que é algo que eu não gosto particularmente. Eu acho que o Arão não tem cacoete para posição. Ele já demonstrou alguns problemas de posicionamento, de não saber jogar muito aberto, já cometeu 2 erros de recuo, que eu acho que é muito porque ele não está acostumado. Ele recua e a bola chega no zagueiro, ele recua e a bola tem que correr mais para chegar no goleiro. Eu acho que isso é porque ele não está acostumado a jogar na posição. O César ganhou a posição, para mim não tem nenhuma explicação para o César ter virado titular. Se fosse pós-jogo do São Paulo,
que o Hugo cometeu erro, que foi um erro bem infantil, teria alguma justificativa, mas o Hugo fez 2 jogos contra Fortaleza e Fluminense e ele não foi mal no jogo. Não falhou, fez algumas boas defesas. Não entendi muito por que o Rogério resolveu trocar. E aí eu acho que o Diego é um jogador que tem ganho muita confiança do Rogério nos últimos jogos. Internamente, assim, o Rogério disse que o Diego está merecendo mais minutos, então eu acho que ele vai entrar naturalmente no lugar do Gerson. E aí o Gomes, né? Porque aí não tem jeito, com o Arão na zaga, é o único volante que sobra. Eu acho que ele vai entrar no meio. Muito bem, poeta Túlio, assina a relatoria aí do nosso Juliano Cossenza ou faz alguma alteração? Não, meu time seria, no caso, é o time que eu queria, né? Então, eu vou deixar o Juliano mandar, que ele manja mais do lance da apuração de como pode vir o Flamengo amanhã, mas o meu time seria, né, Neneca no gol, o Hugo, né? Isla, Rodrigo Caio, Natan, Felipe Luiz, Diego e Arão no meio. Eu poderia até colocar o João Gomes, mas eu vou colocar o Diego, que dá uma qualidade no passe, segundo tempo eu dava uma substituída. Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. Tiraria o Everton Ribeiro, colocaria o Pedro. E uma coisa que eu queria comentar sobre essa questão dele treinar o Arão da zaga, isso gerou uma enorme polêmica essa semana, né? Foi um debate, né? Até o Mauro César debatendo com a galera lá sobre isso. O que eu acho é o seguinte, não há problema nenhum do Rogério, na minha avaliação, ele treinar com o Arão na zaga, ou ele pode botar o Vitinho na lateral, o Gabigol de volante, beleza. Eu acho que uma coisa é você treinar situações de jogo, né? Você tem ali, caramba, perdi meu zagueiro, não tem mais substituição, vou colocar aqui o Arão na zaga, né? Vou improvisar aqui uma mudança tática do Vitinho jogar como ala e de repente ele, na hora que o time estiver sendo atacado, ele defender, vamos treinar isso aqui, ensinar o Vitinho um pouco do cacoete de lateral e tal, é uma coisa. Outra coisa é ele, com uma série de opções de zagueiro, ele colocar o Arão como zagueiro. O Arão não é zagueiro, desculpa, né? Então, assim, aí a gente já entra, como foi o último jogo, o Flamengo começou a perder o jogo contra o Ceará já na escalação. Já entrou derrotado, assim. Eu vou ser bem sincero, quando eu olhei a escalação lá, a gente fica ali, geralmente antes de eu entrar pro pré-jogo, o Rafa tá ali no bate-papo com o João antes, quando eu vi a escalação, eu falei, cara, assim, não tinha tesão nenhum, cara. Eu falei assim, cara, como é que pode isso aqui? E aí, eu espero que amanhã ele não faça isso. Mesmo que ele não coloque o Natan, eu acho difícil, porque até como o Juliano comentou muito bem sobre essa questão da escolha do César, não faz sentido algum. Se ele tivesse, como o Juliano colocou muito bem, se ele tivesse colocado o César quando o falhou contra o São Paulo, que foi uma falha grotesca, o Zico falou, há erros, né? Há erros, os jogadores erram. O que ele fez ali foi outra coisa, né? Foi cabacice, maturidade, assim, uma coisa descomunal. Ele faz uma troca que não tem critério algum. Hoje o Hugo está muito acima do César no Flamengo. O Hugo precisa melhorar a saída de bola, né? O Hugo precisa aprender a jogar melhor com os pés. Beleza. Agora, o César hoje não está à frente. Assim, são escolhas sem critérios. Ele tirou depois que o Gustavo Henrique falhou contra o Racing, ele colocou o Natan, e aí o Natan teve algumas falhas que nenhuma foi... nem o Léo Pereira errou tanto individualmente como o Gustavo Henrique. E ele simplesmente... o Léo Pereira não existe mais na equipe, e ele tira o Natan. Não tem critério. E isso me deixa pé da vida, porque não tem... Se tivesse critério, assim, ele tirou o Gustavo Henrique, e o Gustavo Henrique teve uma falha individual. Colocou o Natan errou individualmente. O Natan tem tomado bola nas costas, mas Rodrigo Caio também tem tomado, né? Ou seja, é um problema de sistema defensivo, num todo. Não é só um problema individual. Agora, o Natan em um jogo pegou e, entregou uma bola ali que gerou no gol, diferente do Gustavo Henrique, né? E aí não faz sentido. Ele não tirou o Neneca naquela partida, após a partida contra o São Paulo, e tira agora. Porra, assim... Aí, cara, eu fico impressionado. E aí, mais uma vez, só para voltar na questão do treino, ele criar situações de jogo, como ele não pode terminar um jogo com o Rodrigo Muniz e Gabigol, como ele terminou, ou o outro jogo que ele terminou, Rodrigo Muniz e Pedro, e falar, eu não jogo com Gabigol e Pedro juntos, quando ele falou que na coletiva de apresentação que poderia jogar com os dois,
Falei assim, eu não treino com os dois. Irmão, eu não treino... Beleza, ele não tinha treinado com o Gabigol e Pedro. Mas eu prefiro terminar com esses dois do que com o Rodrigo Muniz e qualquer um. O Pedro ou o Gabigol, pô. Ele não treinou com esses caras. Então, assim, o Rogério me parece perdido. Eu espero que dê certo, se ele for fazer essa escolha que o Juliano acha mais provável, né, de vir com o Arão. Espero que dê certo. Mas, assim, a probabilidade de dar cagada é gigantesca. Uma coisa é o Arão já no clima do jogo, já no afã da partida, com sangue quente. Arão, vá pra zaga. Que eu já acho errado você tendo opções especialistas para posição. Outra coisa é você colocar o Arão desde o início da partida, e aí mais uma boa observação do Juliano, dele pegar, recuar uma bola errada, fazer uma saída de bola errada, né? Mas vamos esperar, né? Então, queria fazer alguns comentários também no que o Túlio falou, coisas que também eu apurei e coisas da minha opinião. Uma apuração que eu fiz, assim, que eu tenho aqui, o Léo Pereira, especificamente o caso dele, ele foi para o fim da fila por uma questão psicológica. Porque o Léo Pereira é aquilo que você brincou até, no treino e tal, treino é uma coisa, jogo é outra. Mas o Léo Pereira, na avaliação da comissão técnica, na partida contra o Racing, ele sentiu muito a parte mental da partida, ele não conseguiu jogar, ele travou, porque ele vinha treinando bem, vinha fazendo bons treinamentos, e no jogo ele teve uma partida horrível, ele foi muito mal no jogo. E a apuração que eu tenho é que o Léo Pereira, ele perdeu espaço, ele foi para o fim da fila por uma questão psicológica, porque ele não consegue exercer dentro de campo o que ele treina. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu acho que, assim, se o Rogério optar pelo Arão na zaga, e é o que tudo indica, isso vai acontecer, o Arão deve ser o titular na zaga, ele está descartando os outros zagueiros do plantel. Assim, para mim, seria pá de cal na parte psicológica dos outros jogadores. Natan, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Túlio, não vamos discutir também aqui quem merece ser titular e tal. Eu estou falando da parte psicológica. Quando você opta por um volante que é bom volante, que vem fazendo bons jogos, com ótimos passes, lançamentos, no jogo contra o Fluminense, a jogada do gol do Flamengo começa numa virada de bola do Arão, ele dá um ótimo passe para o Arrascaeta no lance que o Arrascaeta perde o gol. Então o Arão tem feito ótimos jogos como volante. Quando você tira o cara que vem fazendo bons jogos para suprir uma deficiência da zaga, uma teórica deficiência, você bota uma pá de cal nos zagueiros que eles se sentem completamente inúteis. Pô, se o cara tá tirando um cara ali da posição dele, que ele vem fazendo bons jogos, para jogar na minha, o que o Natan tá pensando? O que o Léo Pereira tá pensando? O que o Gustavo Henrique tá pensando? E a parte psicológica é muito importante no jogo de futebol. Então, eu acho que eles já estão sem confiança, os zagueiros, porque eles não têm uma sequência. O Natan jogou 3, 4 jogos, saiu. Gustavo Henrique joga 2, 3, 4 jogos, sai também. Léo Pereira, a mesma coisa. Ele já não tem uma sequência. E aí, quando tem a opção, o técnico prefere colocar um volante improvisado do que eles. Para mim também não faz qualquer sentido. E não é como se o Arão tivesse entrado na zaga e feito jogos brilhantes, tivesse feito a diferença. Que a zaga parou de sofrer gol quando o Arão foi para a zaga. Não é isso. Não é isso que acontece. O Arão também comete erros na zaga. Então, para mim não faz sentido. Para mim, vale mais você insistir. Ele colocou o Gustavo Henrique no jogo passado. Insiste com o Gustavo Henrique mais alguns jogos. Se é a sua opção, se você acha que ele é o melhor zagueiro no momento. Não acho que o Gustavo Henrique seja a melhor opção. Eu colocaria o Natan. Eu ainda acho que o Léo Pereira é um jogador que pode ser recuperado, mas tem essa parte psicológica que está pesando bastante. Então, por isso, eu usaria o Natan. Eu não acho que o Gustavo Henrique seja a melhor opção. Mas se você escolheu ele, dá alguns jogos para ele. Ele saiu com 45 minutos de jogo no jogo contra o Ceará. Você ficou dias treinando com ele de titular. 45 minutos você tira ele? Para mim não faz sentido. Você praticamente queimou uma substituição. Não faz sentido para mim. E outro ponto que o Túlio também falou, que eu acho muito importante e que eu acho que também vem sendo um grande problema. Uma coisa é você treinar situações de jogo. Outra coisa é você já começar desde o início com elas. Todo mundo frio, todo mundo com jogo 0-0. Uma coisa é você encher o time de atacante, que eu não gosto, acho que ele faz errado, quando você está perdendo a partida. A outra é desde o início. O João Gomes não tem característica de primeiro volante. Ele nunca foi primeiro volante na base. O Diego, então, muito menos. Já está no final de carreira, já tem dificuldade para jogar 90 minutos. E aí você traz o Arão, que é o único primeiro volante de ofício do time, para a zaga, para colocar 2 jogadores no meio que não tem essa função, num time que já está mal defensivamente exposto no meio de campo. Eu não consigo entender.
E eu acho também que durante os jogos as substituições dele prejudicam mais o time, como o Túlio falou, do Muniz e que ele não treina Pedro e Gabigol. O Muniz sempre entra e ele conserta a substituição. Ele tira o Gabigol e bota o Muniz. Aí depois ele tira e bota o Pedro. Tira um jogador do meio e bota o Pedro, para botar os dois a centroavante. Por que não bota Gabigol e Pedro logo, de cara? E eu acho que prejudica. Por exemplo, no jogo contra o Ceará, para mim ele destruiu completamente a chance do Flamengo empatar o jogo. Com o Vitinho de ala, porque na minha opinião ali ele fez uma pirâmide invertida, que o Domi inclusive já tentou, fez 2-3-5, com o Vitinho na linha de 3. Ali ele terminou de matar o time. O Flamengo não criou mais nada, ficou completamente exposto aos contra-ataques e acabou sofrendo o segundo gol. Eu acho que ele na ânsia de ganhar o jogo, ele enche o time de atacantes que não tem muita eficiência. Eu acho que para você ganhar o jogo, você precisa de organização. No abafa, pode dar resultado numa bola aérea, sobrar, o Pedro fazer um gol, o Rodrigo Muniz fazer um gol de cabeça. Pode, beleza, pode acontecer. Mas eu acho que é muito mais provável, e os números mostram que isso é o que mais acontece, é você sofrer um gol de contra-ataque, que é o que o Flamengo sofre direto. No Fluminense sofreu, porque o Felipe Luiz dá um passe errado, mas o Arão não está posicionado não está na posição correta que um zagueiro tem que estar. Ele não está aberto, ele está posicionado pelo meio. E não é culpa do Arão, não. O Arão não é zagueiro, ele é volante. Ele não está acostumado. E a mesma coisa com o Ceará, que o atacante do Ceará pega um mano a mano com o Vitinho na marcação. O Vitinho nunca jogou daquele jeito. Então, para mim, são substituições que não são efetivas, são substituições que me parecem desesperadas, de alguém que está completamente, não sei se perdido, mas está nervoso. Ele quer tanto ganhar o jogo que ele não raciocina direito quais são as melhores opções. Uma coisa que eu também li no Twitter, que para mim é verdade, se é o Rogério Ceni na final da Libertadores, ele ia ter colocado o Lincoln, tirado o Pablo Mari, ia botar o Arão para a zaga, ia encher o time de atacante e provavelmente não daria certo, porque o time deu certo porque continuou organizado, continuou cada um com a sua função, com peças diferentes, mas organizado. E eu acho que o Rogério, quando substitui, ele desorganiza o time. Muito bem, gestão do elenco, a malucada. Túlio, só para interagir aqui com a galera, a Arleci Afonso dando boa noite pra gente. O Antônio Silva gosta muito das resenhas, das transmissões, um abraço para ele. Lohana Pires, lembrando, um alô especial para os membros do Clube do Canal, tem aqui na descrição do vídeo o link para você se tornar membro, é molezinha, é baratinho, são vários níveis, tem cria, brabinho, brabo, super brabo, vê aí o que cabe no teu bolso, lembrando que há uma série de benefícios ao se tornar membro do Clube do Canal, grupo de WhatsApp, mensagem em destaque, brindes, muitos prêmios aí, sorteio aí pra galera, pra nação rubro-negra. E se não tiver inscrito, por favor, se inscreva agora mesmo e cola o dedão no like, já vai ter vinheta do like. Fala aí, Túlio, o que você ia mandar? Não, então, eu só ia falar dessa questão do psicólogo, né, que o Juliano, né, colocou sobre o Léo Pereira, e aí eu pergunto, né, cadê o psicólogo, né? Então você vai perder, você vai abrir mão do jogador pra, né, você viu ali, o cara tá com um problema emocional, não é físico, ele não tem problema físico, né, emocional. E não tem, o Marcos Braz encheu a boca para poder falar aqui em 2019, não tinha psicólogo, mas a gente tinha na comissão técnica de Jesus um mental coach, que era o Evandro Mota. Na comissão do Galhardo também tem um profissional parecido, que trabalha isso, né? Dois. Um neurocientista, que está com ele desde 2015, foi quando ele chegou, e tem um psicólogo de esporte que é especializado. São dois profissionais da saúde mental que estão lá. Então, isso faz uma enorme diferença para o jogador. Enorme diferença. Isso é tanto para o cara que, como o Léo Pereira, pode ter sentido, né, de estar jogando no Flamengo, a cobrança, os erros, né, principalmente no início dele ali, né, quando ele foi titular algumas vezes e tal, aquela coisa toda. E também quando o cara tá lá em cima, tipo o Gabigol. Né? O cara, fez gol, final de Libertadores, então chegou, irmão, tem que baixar a bolinha e tal, aquela coisa toda, e a gente não vê uma preocupação nesse sentido nenhum do clube, né? O Rogério não tem, na minha avaliação, ele não consegue também, porque tem alguns treinadores que conseguem, né, trabalhar um pouco, mexer com a cabeça, com o emocional do jogador. O Rogério não tem cara, não tem perfil de fazer isso, de ser aquele também, fazer um trabalho motivador, um cara também que consegue gerenciar muito bem o grupo. A gente viu no Cruzeiro que não conseguiu assim. Chegaram a sair até algumas notícias já nesse período de Flamengo de insatisfação no vestiário com ele, né, questionamentos e tal. Então, assim, quando que a diretoria vai acordar para poder trazer algum tipo de profissional que possa ajudar a recuperar? E se os demais jogadores ficarem abalados, eu ficaria, por exemplo, vendo um cara que não é especialista
na função em que eu posso desenvolver, como é que vai ser? A gente vai perder todos esses jogadores? Fica a pergunta ao nosso amigo internauta.